Pronto, já está gravando, então boa noite para quem está aqui conosco hoje, sincronamente nessa oficina, e boa noite, boa tarde, bom dia para quem porventura estiver assistindo depois, quando esse vídeo estiver disponível no nosso canal do YouTube, né, do Laboratório de História Pública. Estou muito feliz de hoje estar aqui fechando, né, esse ciclo de oficinas que a gente começou lá em julho, dentro desse projeto de extensão, né, que a gente intitulou de Entre o Efêmero e o Eterno, porque nós estamos pensando, a partir de um patrimônio cemiterial que a gente tem aqui na cidade, ações de ensino de história, de educação patrimonial, mas buscando também compreender como a gente pode fazer isso a partir de estratégias colaborativas, né? Então, a gente começou analisando o potencial, os significados, a diversidade, pluralidade de sentidos que podem ser observáveis, né, que a gente pode encontrar aqui no cemitério municipal de Alfenas e nos cemitérios da região. Depois a gente fez uma discussão sobre como isso pode ser mobilizado por meio das políticas públicas de cultura aqui na nossa região, no sul de Minas, tentando entender um pouco dessa legislação, dos limites, né, dos próprios conflitos existentes em torno desse patrimônio. E hoje a gente tem a felicidade aqui de contar com a professora Marcela Albaine, desculpe, Marcela, depois se você puder corrigir a minha pronúncia, com a Daniela Pereira da Silva e o Danilo Mendonça, né, que são os nossos convidados de hoje, que têm trabalhado, né, se especializado nessa discussão sobre como utilizar as ferramentas digitais, os jogos eletrônicos, dentro do campo do ensino de história. Né, a Marcela Albaine é uma referência na área, né, faz o seu pós-doutorado dentro dessa discussão na URGS, né, atualmente. A Daniela, ela é professora de História, que estudou na PUC, né, do Paraná, e hoje trabalha como ilustradora independente, tecendo conexões entre arte, sensibilidades e ensino de História. E o Danilo Mendonça é graduando em História na Universidade Estadual de Campinas e pesquisador vinculado ao Centro de Humanidades Digitais do IFISH. Então, a professora Marcela Albaine, né, que eu já falei um pouco, mas ela também estudou, né, fez o seu doutorado no Unirio, como ela comentou aqui conosco, eu acho que antes da gravação, fez seu mestrado na UFRJ, é especialista em tecnologia da informação, aplicadas à educação pela UFRJ, graduado em História, bacharelado e licenciatura também pela UFRJ. Então, hoje, a gente vai ter essa oportunidade de fazer uma oficina discutindo a minha proposta, que a gente foi tecendo, lapidando, né, Marcelo, ao longo desses dias, foi pensar essa tecnologia, ou esse conjunto de tecnologias, de técnicas específicas, que a gente está chamando de realidade aumentada para a educação histórica, né, e para o ensino de história, para a educação patrimonial, porque a gente tem pensado nisso como uma possibilidade, ou tentando entender um pouco como isso poderia ser usado dentro desses projetos de educação patrimonial que a gente pretende desenvolver aqui na nossa região, mas também considerando o período de pandemia, considerando as novas tecnologias, considerando os conflitos sociais, políticos, geracionais que tudo isso envolve. Então, na verdade, entender um pouco essas possibilidades. Essa era a nossa proposta, e a partir disso, a Marcela, a Daniela e o Danilo desenvolveram uma oficina super legal, né, que, enfim, estou muito ansioso para ver e para participar, e por isso, então, já passo diretamente a palavra para eles, né, eles que vão aí conduzir, porque já é participativo, antes a gente estava fazendo isso, né, tinha a conversa, depois abria para questões, e eu meio que controlava isso. Então, hoje, fique à vontade, viu, vocês três, para conduzir da forma como acharem melhor. Muitíssimo obrigado pela gentileza de terem aceitado participar, né, dessa oficina, de estar aqui com a gente. Para a gente é uma grande honra, né, e ter essa oportunidade de estar conversando com especialistas e aprender um pouco mais dessas discussões que são tão importantes e tão caras para a gente nesse momento que a gente tem, né? Então é isso, muito obrigado, e a palavra está com vocês, por favor. Então, boa noite, Walter, boa noite, Dani, Danilo, obrigada pela oportunidade de estar aqui, boa noite para todos os nossos alunos queridos, né, alunos e alunas,
que estão se disponibilizando a participar ativamente conosco desse encontro, a quem é externo também, que se inscreveu pelo interesse no tema. E o nome já diz, né, Walter, é uma oficina. A oficina é mão na massa, é criação coletiva, é debate, é tensão. E falar em tensão, eu lembro que eu e a Daniela, a gente esteve aqui, eu fui confirmada, né, a data foi dia 30/4, trabalhando sobre gamificação, né, o olhar da sensibilidade. E eu lembro que naquela ocasião a gente falou que a gente estava nervosa, porque ia ser a primeira vez que a gente tinha montado aquele estudo, e faço novamente essas palavras, né? É uma ansiedade boa, positiva, fruto de um trabalho que foi pensado, planejado com bastante carinho, com bastante debate entre nós três, juntamente também com o professor Walter. A gente foi partilhando algumas dificuldades em relação ao tema, mas, enfim, é um pouco disso que a gente vai trazer para vocês. Fiquem antenados no chat, que a gente vai colocar algumas referências de podcast, de textos, de notícias, enfim. Então, que seja bem participativo. E passo, então, para a professora Daniela e, na sequência, para o Danilo, para eles se apresentarem, e, na sequência, a gente dá início, então, à nossa oficina de hoje. Bom, Mar, eu reforço. Primeiro, boa noite, né, a todos. Boa tarde, boa noite. Reforço o que a Marcela falou, é uma alegria realmente estar aqui de novo. Foi um encontro bem bacana, a última vez que a professora Lívia estava junto à Universidade Federal de Santa Maria. Então, foi um encontro bem legal, assim, bem amplo, deu para discutir questões regionais, também ali no tema de gamificação especificamente. Hoje é outro tema, mas eu imagino que vai ser igual, vai ser da mesma forma, vai ser muito rico, assim, então, usem o chat mesmo, usem os links que a Mar vai estar mandando para vocês ali no chat, ela já mandou um, então já deixem aberto, porque vai ser bem útil ao longo da oficina. E sintam-se à vontade para abrir as câmeras, microfones, se quiserem questionar, se quiserem dialogar com a gente, estamos aí para isso. Eu acho que esse é o principal foco de hoje. E obrigada pelo convite de novo. Estou muito feliz de estar aqui de novo na Unifal. Já quero carteirinha VIP, já deixei ali no chat, mas deixo registrado aqui de novo. Vai lá, Danilo, com você. Oi, gente. Boa noite a todos. Boa tarde, né? Boa tarde, boa noite. Quero agradecer muito o convite. Dizer que eu nunca tive na Unifal, mas para mim é uma honra. E tá com gente muito competente aqui, o Walter, a Marcela, a Daniela. Então, eu agradeço muito pela oportunidade, né? Eu pesquiso no Centro de Humanidades Digital da Unicamp, junto com o professor Thiago Nicodemo, e ele me apresentou a Marcela, e com a Marcela eu conseguia desenvolver umas pesquisas sobre patrimônio, e hoje a gente pretende apresentar, né? Então, reforço o que a Daniela disse, né? A participação é muito importante, né, para garantir o bom funcionamento da oficina, e deixo aqui registrado o meu prazer de estar aqui hoje. Então, eu passo a bola aí para a Marcela. Então, vamos lá, né? O Danilo lembrou, é importante registrar também institucionalmente aqui, né? Essa oficina, ela é parte da minha pesquisa de pós-doutoramento na área de educação, desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com o Centro de Humanidades Digitais da Unicamp, né? Sob coordenação do professor Thiago Nicodemos, e a supervisão da minha pesquisa de pós-doc está sendo com a professora Carmen Gil, né, que é especialista nessa discussão do ensino de história, da educação patrimonial, mas pela própria presença aqui, né, essa oficina pensada a 3 cabeças, 6 mãos, ela tem um caráter, né, que a gente defende da universidade, está cada vez mais em diálogo, em troca com a sociedade, com aquilo que nos interessa como um coletivo. Então, a presença da Dani, politicamente, inclusive, é muito importante aqui, porque mostra que a gente está em diálogo com docentes, com estudantes, e de igual para igual. Isso é muito importante deixar gravado e registrado aqui. Mas entrando, então, no tema da nossa oficina, que isso também já é parte, né, Dani, do tema. A gente queria iniciar, né, primeiro lembrando que já foi colocado no chat, eu vou colocar novamente, se possível, que vocês abram esse Padlet. O Padlet, ele é uma espécie de um mural virtual, então qualquer anotação que vocês queiram fazer, daquilo que a gente for trabalhando aqui, de sites que vocês se lembrem, de notícias, de artigos, de materiais que possam ser úteis, né, para todos aqui presentes, que vocês coloquem, que vocês registrem nesse Padlet, tá? Nesse mural.
Não tem certo nem errado, eu sempre gosto de frisar isso, que vocês tenham uns insights e joguem lá. No final, a gente vai voltar a esses registros para discutir um pouco, tá bom? E a gente queria, então, iniciar com uma roda de conversa, questionando, né, diante de tudo que a gente está vivendo, né, qual é a importância política da gente falar de educação patrimonial hoje, de ensino de história, diante de tudo que a gente está vivendo, né? A gente pode trazer exemplos muito recentes, como a queima do Borba Gato, né, em São Paulo. A gente pode trazer, eu vou trazer aqui da realidade do Rio de Janeiro, um ataque racista, não sei se a professora Lívia Monteiro viu também esse caso, no Memorial das Mulheres, Meus Passos Vêm de Longe, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e inúmeros outros casos, né? Ataque às estátuas, ataque não, né? Na verdade, é um debate político que está sendo colocado, mas a gente também sofreu ataques, né? Como, por exemplo, da Marielle, que foi também em São Paulo, né, Danilo? Se eu não estou enganado. E a gente queria ouvir de vocês, né, qual é a importância política da gente falar isso hoje, né, ativar aí as memórias de vocês. Como é que é a relação de vocês com o patrimônio cultural? Vocês se lembram qual foi o primeiro museu que vocês visitaram? Vocês já se sentiram incomodados em alguma manifestação cultural? Vocês têm experiência de visitas virtuais? Eu sei que são muitas perguntas, mas a ideia é ir começando a instigar mesmo, a puxar aí no chat, para que a gente possa sensibilizar para o que a gente quer discutir aqui, conectar com a realidade aumentada, com as tecnologias digitais. Mas antes de entrar nisso, a gente queria ouvir um pouco vocês. E aí, enquanto vocês vão pensando, eu jogo ali de novo para a Dani, para a Daniela e para o Danilo, para a gente trocar uma ideia um pouco em relação a esse tema. Mário, acho que eu vou puxar já e falar depois de você, porque eu acho que, tirando o Lucas, que eu conheço há anos, o resto aqui não sabe que eu e a Marcela nos conhecemos dentro de um museu. Eu era estagiária, a Marcela foi visitar o museu e eu mediei uma visita com ela, e foi assim que a gente se conheceu, né? Esse foi o nosso primeiro contato. E esse museu que nós nos conhecemos é o Museu de História da Medicina do Paraná, que fica na Santa Casa, aqui em Curitiba, né? Que é um prédio bem antigo, da época do Império ainda, e ele foi restaurado com o objetivo de receber esse museu, com peças que estavam sendo guardadas há mais de 10 anos, de famílias de médicos, de colegas que foram se juntando mesmo para fazer um acervo, né? Que depois acabou virando um museu. E aí, quando você fala em relação ao incômodo, a primeira memória que me vem é essa, enquanto a galera vai pensando aí para falar, mas já vamos se preparando, gente, para abrir o microfone, para colocar no chat aí, era que ao longo do processo de montagem do museu, né, porque eu, outra estagiária, a nossa chefe, na época, fomos contratadas para montar o museu e organizar uma visita, né, um roteiro de visita ali. E aí a nossa função principal era ir naquele acervo, que tinha mais de 10 mil metros quadrados, tinha muita coisa, e selecionar o que seria relevante para estar em 7 salas diferentes daquele espaço. E aí, quando você é colocado para se questionar o que é relevante para estar dentro de um espaço cultural, é que você começa a colocar alguns dos seus conceitos em pauta, assim, né, com visões de mundo, percepções de mundo, questões sociais, porque você quer que alguns grupos estejam representados ali, né? Então, quando a gente estava montando, eu gostaria que as mulheres estivessem representadas, que os negros estivessem representados, mas a ausência de objetos que falassem sobre esses grupos também foi muito contundente para a gente, assim, então eu observo muito isso enquanto um incômodo. Acabou que, por fim, a gente conseguiu montar uma sala destinada às enfermeiras da Santa Casa, e aí tinha bastante história das mulheres, mas dos negros ainda ficou assim, uma ausência bem grande no museu até hoje. Então, eu lembro desse processo, não enquanto visitante, mas enquanto construtora desse espaço. E a minha preocupação ao mediar as visitas depois, como a que eu fiz com a Marcela, era trazer para a galera que estava ali que aquilo era uma ausência. Porque se eu não falasse, era possível que algumas pessoas não percebessem que existia uma ausência naquele espaço. Que é algo louco de pensar, né? Pô, uma ausência as pessoas percebem, não necessariamente, assim. Então, isso é bem interessante. E aí, para finalizar, e passar para o Danilo e para quem quiser falar, numa visita que ocorreu, a gente fez toda a visita com uma senhorinha, ela já era bem, bem idosa, acompanhando ela, uma visita mais lenta, e quando nós chegamos nessa última sala do museu, que era a sala das enfermeiras, ela apontou para a foto e falou que era ela, que ela trabalhava na Santa Casa, falou, olha, essa daqui sou eu, e a gente não sabia
muitas das informações daquelas fotos, né? Quem eram as pessoas, como é que era o nome das enfermeiras, de onde elas vieram. E aí, quando aquela mulher se olha ali e fala, não, aquela ali sou eu, conheço o nome daquela, passou o nome de todo mundo pra gente também. Passou todas as informações de todas as fotos. Foi bem impactante para mim, assim, de perceber a importância que teve a gente ter brigado com a organização do museu para colocar essa sala, porque ela foi importante no final, né? Então, acho que esse foi um incômodo, mas uma alegria também, Marcelo. Então, eu já trago para estimular a galera a falar também. Museu como espaço de vínculo, né, de afeto, de construção de amizades, de encontros de olhares, de incômodos. Danilo? Bom, eu sou aqui de Botucatu, né, do interior de São Paulo, então aqui a região de museus é muito voltada para o mundo do café, né, que foi esse mundo agrônomo de São Paulo, do auge do café, e Revolução de 32, né, essa coisa orgulhosa que paulista tem pela Revolução de 32, então sempre foi muito voltada. Todos os museus assim, da região, de cidades menores, e até aqui de Botucatu, tem essa temática, café e Revolução de 32. Então, é um olhar muito, vamos dizer assim, muito único, né, assim, da história. Os museus aqui são muito voltados sempre para esses dois temas. E eu sempre acabei indo, né, em museu de café, em museu da Revolução, né, e tal, sempre com muito material contra o Getúlio Vargas, muito material a favor do movimento constitucionalista. Então, é muito presente a formação que a gente aqui do interior de São Paulo acaba tendo nessa visão do mundo agro, né? Essa construção do agro como uma função de crescimento do país econômico, desenvolvimento. Então, no interior aqui de São Paulo, isso é muito presente, esse poderio do agro aqui na região. Então, eu acho que nunca a questão muito industrial aqui em São Paulo é muito retratada, assim, no interior. É muito mais voltado sempre para a manutenção do agro, do baronato e etc. Essa é a minha visão sobre os interiores de São Paulo aqui, e eu passo a bola para Marcelo ou para quem mais queira falar. Obrigada, Daniela e Danilo. O pessoal está participando aqui no chat. Eu vou convidar, se vocês quiserem e puderem, né, de abrir aí a câmera, o áudio, e contar um pouco para a gente. E acho que é a Lívia, né, que colocou ali primeiro, e depois o Lucas. Lucas, já que a gente te conhece, não tem jeito. Eu ouvindo, né, e lendo esse livro, eu não sei se vocês conhecem, Dicionário Temático do Patrimônio, organizado pela professora Cristina Meneghello e pela Aline Carvalho, ele traz uma série de discussões, né, são verbetes que vão nos ensinando um pouco sobre diferentes temas, né, dentro dessa discussão. Então, por exemplo, patrimônio cultural LGBT, né, queer e a+. Como é que está essa representatividade dentro desses espaços? Então, eu acho que é muito importante para a gente trazer aqui, né, o debate, né, da cultura afro-brasileira, indígena, né, a representação das mulheres nesses espaços, da população LGBT, queer e a+. Então, a gente quer fazer dessa oficina um grande caldeirão para a gente pensar essa diversidade. Então, passo para a Lívia, e depois, na sequência, se o Lucas puder falar um pouquinho para a gente também, acho que vai ser importante. Eu acho que o Lucas levantou a mão, se ele quiser falar. Tá, eu vou falar muito rápido, porque as perguntas da Marcela, da Daniela e do Danilo já deixam a gente assim, né? As lembranças, os incômodos, está tudo junto. Na outra oficina foram outras perguntas, mas que também é para chacoalhar a gente, né? E eu acho que a minha região, eu sou de uma cidade próxima a São João del Rei, eu sou de uma cidade muito pequena que não tem museu. Eu já queria deixar destacado isso. Então, a minha cidade não tem museu, mas é uma cidade que eu falo que me ensinou e me ensina muito sobre o que é patrimônio vivo, patrimônio cultural, que para mim... Gente, só está passando um carro de som, não sei se vocês estão ouvindo, mas é isso, é as cidades. Os sons de Alfenas. Então, mas acho que o museu... Então, para ir ao museu, a gente tinha que ir a São João del Rei, e na infância era isso, era um museu de arte sacra, e aí eu acho que tanto São João del Rei quanto Ouro Preto, para mim, Dani, que gosta muito de Ouro Preto, são museus em que me incomoda muito
também, assim como o Danilo falou, essa história, né, contada na via do café, enfim, em Minas a gente tem o ouro, né, essa colônia e uma espécie de, enfim, não tem cor, os nossos museus não têm cor, não tem gênero e não tem o que Marcela tem perguntado agora, acho que isso na minha infância. Mas, enfim, vou deixar o Lucas falar para lembrando mais. Eu venho de uma cidade, eu sou de uma cidade que o nome é Colombo. Vocês devem imaginar o porquê que a cidade se chama Colombo. E o primeiro museu que eu tive acesso é um museu mais antigo da cidade, é um dos únicos que tem na cidade, que é o Museu Cristóforo Colombo, que era um museu em homenagem a Cristóvão Colombo e a imigração que houve na cidade à época. Né, que a cidade é uma cidade de formação de imigração italiana, e eles se orgulham de um jeito assim, e é interessante, eu via como interessante, eu era uma criança, eu achava interessantíssimo, eu falava, não, sou de Colombo, da cidade mais italiana do Paraná, esses discursos, e crescer com esses discursos ao longo da formação, e às vezes a gente vai percebendo, como forma a gente, por que eles querem. Né, eu vinha de uma escola da periferia. Por que eles querem que eu me veja como um possível imigrante italiano? Não faz sentido, a gente não tinha, às vezes, nem livro. Por que eles querem que eu me sinta um imigrante italiano? Né, quem que estava sendo representado por aquelas famílias de imigrantes? Não era a gente, não era eu de uma escola pública que estava sendo representado, mas eles queriam, né, a prefeitura municipal queria que a gente se visse naquelas pessoas, naqueles agricultores, né? Enfim, mas é muito interessante, que isso marcou muito a minha infância. E, Lucas, se você pudesse comentar um pouco também em relação à representatividade, né, nesses espaços, eu lembro muito do Museu da Diversidade Sexual, que existe em São Paulo, numa estação de metrô. Qual é a tua visão sobre essa discussão nesses espaços, as tensões, né? A gente também está falando nos incômodos. Eu lembro que quando eu estive em São Paulo para conhecer o Museu da Diversidade, não né? Mas eu fui a São Paulo para outras coisas, e eu tive a chance de conhecer o Museu da Diversidade Sexual. Eu lembro de ter visto assim, muita gente olhando, uns assim curiosos, outros visivelmente incomodados. Como é que você pensa esse debate, né? Eu sei da sua militância nessa discussão, né, do seu posicionamento, e que eu particularmente admiro e acho necessário a gente se posicionar diante desse debate da diversidade. A gente está falando aqui em termos de Brasil, a gente está falando de preconceitos estruturais, e um espaço de uma oficina, ele é formativo para todos nós, né, para que a gente revisite também alguns preconceitos arraigados em nós, e a gente, por meio da educação, acho que da discussão profunda da educação patrimonial, a gente possa ir revendo isso também. É muito interessante essa externalização das existências, do que pode existir, do que as pessoas podem ser e existir naquele espaço, né? Por exemplo, nesses museus específicos, notadamente querem reproduzir um modelo único de família, né? Sempre tinha um pai, uma mãe, a sua prole, e é comum a gente ver esse modelo, né? Principalmente numa cidade como é uma cidade pequena, então você tem zero discussão sobre diversidade ou sobre uma possível existência de diversidade entre as pessoas, quem dirá existe diversidade sexual, mas uma discussão sobre patriarcado, por exemplo. Eu lembro que a historiadora, não lembro se ela era historiadora, mas ela falava, aqui o pater famílias, ele vinha aqui e falava para os seus filhos, só que ela falava com um orgulho, assim, ela falava como se orgulhasse daquilo, sabe? E visivelmente era algo opressor, era algo repressor, assim, sabe? Então eu acho que quando a gente desestabiliza esses nortes de pensamento ou de lógica que a gente tem, às vezes, de não se questionar, eu acho que isso rompe bastante com essas lógicas estruturadas mesmo.
não se discutia, mas existia racismo naquele contexto, existia misoginia, e a gente não discute, a gente não, né, parece que é melhor não se falar, se a gente não fala, não existe, só que é bem problemático por diversos aspectos, né, a Dani e a Marcela podem falar muito melhor sobre isso, mas é interessante como os novos modelos, por exemplo, o Museu do Amanhã, o Museu da Língua Portuguesa, perdão, eu estava comentando com a Dani, parece ser um museu que após agora a reforma, ele vai ser inaugurado, salvo engano, amanhã, se eu não me engano, e aparentemente ele está bem aberto à diversidade. É da língua portuguesa, mas ele vai trazer aspectos da língua portuguesa que traz línguas Ubuntu, traz línguas de matriz africana, que enriquecem e trazem para a língua portuguesa diversos sentidos, né, e que por vezes a escola não ensina isso e não querem que a gente saiba, né, que a nossa língua tem raiz com a população preta desse país, né. Então eu acho interessante que esses novos modelos de construção de museu e um novo jeito de pensar até o patrimônio, né, é bem interessante. Perfeito, Lucas, porque a gente está falando de instituições, mas a gente também está pensando aqui de forma ampla as ruas, né? Eu lembro, por exemplo, do historiador Luiz Antônio Simas, que fala muito sobre as ruas, o quanto as ruas nos ensinam. Eu olho para a Lívia, eu lembro da Congada, né, nas Minas Gerais, das manifestações culturais que utilizam, se apropriam das praças, né, das ladeiras, para se manifestarem também, né, essa vida que pulsa nas ruas. Então, a nossa oficina, né, pensar o patrimônio de forma ampla, né, o Walter com a proposta, né, os estudos nos espaços dos cemitérios, a gente visitar cada espaço desse e pensar tudo isso que a gente está discutindo. Eu não sei se a Daiane gostaria e poderia compartilhar um pouco com a gente, mas eu achei importante, ela trouxe aqui no chat, que o primeiro museu que ela visitou foi o Lauro Escócia, certo? Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e que ela se sentiu incomodada com as fotos sobre o cangaço, né? Pelo que eu compreendi, Daiane, acho que naturalizando, não sei se havia alguma proposta ali de intervenção pedagógica, se isso foi debatido, como que isso era representado e o que isso gerou em você, assim, em termos das suas emoções e sensações. Boa tarde, pessoal. Eu sou Daiane Lotti, eu sou professora de História pelo Estado de Minas Gerais, aqui em Alfenas, sou graduada pela Unifal, mas eu comecei a minha graduação lá no Rio Grande do Norte, né? Eu nasci e cresci lá, e depois acabei transferindo minha faculdade para cá, por isso que estou aqui em Alfenas e participando dessa conversa boa com vocês. E, assim, desde pequena, desde muito criança, tenho discurso na minha cidade, na cidade de Mossoró, né, falando sobre a questão de como os moçoroenses foram o primeiro povo a expulsar Lampião da sua cidade, né? Mossoró tem esse discurso. Lampião não entrou em Mossoró, Lampião não conseguiu entrar na cidade. Os moradores se reuniram junto com o prefeito, que é visto como um herói, né, da época, complicadíssimo. Mas, enfim, a verdade é que o prefeito era um burguês, junto com outros burgueses que tinham acesso à arma, defenderam seu patrimônio. Eles conseguiram defender, e o bando nem sequer chegou a entrar em Mossoró, né? Entrou alguns 3 ou 4 cangaceiros, e dentre eles estava Jararaca, e o Jararaca foi assassinado e foi enterrado na cidade de Mossoró. Então, a história do cangaço lá, desde que eu sou criança, ela é muito colocada, trabalhada dentro das escolas, né? E na cidade inteira. A cidade, eu falo do Museu Lauro da Escócia porque ele existe desde que eu era criança. Quando eu estava me graduando, eu voltei no museu, e aí eu descobri que ele tinha sido o primeiro presídio da cidade e que o primeiro vereador eleito da cidade tinha sido o último preso. E aí eu fiz um trabalho de história oral bem interessante, mas eu acabei não publicando. Não sei, talvez eu possa procurar isso, agora que veio isso na minha cabeça de novo. Mas é muito interessante, né? O último presidiário virou o primeiro vereador eleito. E o prédio que era o presídio virou a Câmara Municipal e hoje é o museu, que é o Lauro da Escócia. Então é um lugar de memória, assim, de muitas memórias, né? De
de muitas coisas. E a primeira vez que eu fui nesse museu, que eu compartilhei com vocês aí no chat, eu me deparei com as fotos do cangaço, porque como respira muito cangaço, então eles acabaram voltando o museu para essa questão. E tudo dentro do museu gira em torno do cangaço. Hoje já tem uma área também de arqueologia, que o Museu da Universidade, liderada pelo professor Valdeci dos Santos Júnior, fez um trabalho gigantesco de catalogação dos sítios arqueológicos da região do Rio Grande do Norte, de boa parte da região do Rio Grande do Norte. Ele trabalha mais com seridó, mas, enfim, essas peças também já estão sendo colocadas no museu e está por esse lado, né? O homem pré-histórico potiguar e o cangaço. Meio que o museu se divide nessas duas coisas. Já faz um tempo que eu não vou lá, já faz uns 10 anos, né? Eu estou acompanhando meio que online mesmo. E essas fotos eram isso que eu coloquei aí, né? As cabeças decapitadas, a imagem que todo mundo tem, né, do grupo do cangaço com a cabeça decapitada. É estranho para uma criança ver pessoas mortas assim, e naturalizar a morte daquele jeito. E o Jararaca, sempre que eu via a foto do Jararaca, eu achava que ele estava morto, porque ele estava lá com 3 tiros no peito, um soldado segurando, são 2 soldados segurando ele, assim, meio sentado na cadeira, e ele com o olhão aberto, e eu sempre achei que o Jararaca estava morto. E aí depois, com o passar dos anos, eu fui estudando, e aí eu acabei vendo que não, ele estava vivo na foto. Então foi um ato, assim, bem de tortura mesmo, de sadismo, de querer guardar aquele momento para a eternidade, né? É uma coisa bem complicada, e isso faz parte muito da memória. Eu vi também a memória em cima do cangaço mudar. Eu vi o Jararaca passar de vilão para mocinho. Hoje antes as pessoas iam no cemitério para apedrejar, botar pedra, enfim, para pichar, para depredar o túmulo do Jararaca. Hoje as pessoas vão invocá-lo como uma santidade, fazem pedidos para o Jararaca, ele é uma santidade dentro do cemitério. E a cidade, ela voltou muito para essa questão, para esse patrimônio desse fato, Mossoró expulsar os cangaceiros. Eles têm um museu gigantesco a céu aberto hoje, na verdade já é um pouco antigo, tem uns 15 anos, 20 para 15 anos, e é um museu que tem painéis gigantescos com todos os cangaceiros, a história do cangaceiro, e a céu aberto, para quem quiser ter acesso a muitas informações, né? Mas ainda tem essa questão de enaltecer os heróis que expulsaram o Lampião e também tentar humanizar o cangaço. Tem essas duas vertentes meio que dialogando dentro desse museu, desse espaço. Eu particularmente acho muito interessante. Acho que ficou claro aí. E como vai se dando essa disputa de memórias, né, Daiane? E eu também puxo aqui o comentário do Walter no chat, que diz que esse incômodo, né, que você trouxe mostra que os museus também podem ser espaços de violência, contra sensibilidades e memória, desumanizando os sujeitos, complementa o Lucas, né? Então, eu acho que é um exemplo, né, e que a gente desenvolva esse olhar quando a gente estiver na educação básica, trabalhando com os estudantes, essa perspectiva crítica diante dessa narrativa que está sendo construída, né? E um dos convites da nossa oficina, ao longo, né, a gente ia trabalhar isso no final, mas acho que já dá para puxar aqui, a gente pensar essas outras histórias possíveis, né? Eu gosto muito do Samba Enredo da Mangueira, de 2019, vocês devem conhecer, né? É hora da gente chamar para o debate memórias que por muitos anos, muitos séculos, ficaram silenciadas, né? Quem são esses sujeitos, né? Quem foram e são essas mulheres que compõem a história, né? Será que a gente consegue pensar outras narrativas? Enfim, são perguntas aí que a gente queria deixar para vocês. E avançando mais um pouquinho, Danilo e Daniela, fiquem à vontade também para ir comentando. Eu trouxe um poema que eu confesso que eu tenho muita dificuldade de pronunciar o nome dela, tá? É Wisława Szymborska, que ela é Prêmio Nobel de Literatura, eu acho que foi em 1996, isso, 1996, desse livro dos poemas dela. E esse poema se chama Museu, né? Já que a gente está falando aqui das nossas memórias nesses espaços, ela diz o seguinte: há pratos, mas falta apetite.
Há alianças, mas o amor recíproco se foi. Há pelo menos 300 anos. Há um leque. Onde os rubores? Há espadas. Onde a ira? E o alaúde nem ressoa na hora sombria. Por falta de eternidade, juntaram 10.000 velharias. Um bedel bolorento tira um doce cochilo. O bigode pendido sobre a vitrine. Metais, argila, pluma de pássaro triunfam silenciosos no tempo. Só dá risadinhas a presilha da jovem risonha do Egito. A coroa sobreviveu à cabeça. A mão perdeu para a luva. A bota direita derrotou a perna. Quanto a mim, vou vivendo, acreditem. Minha competição com o vestido continua. E que teimosia dele! E como ele adoraria sobreviver? Claro que aqui, né, gente, a leitura é rápida, mas esse poema ele tem na internet. Se vocês, eu vou colocar a referência no chat para quem quiser pesquisar depois, ler com mais calma. E o que a gente queria destacar desse poema, né? A relação com os objetos, mas onde a vida humana? Quando a gente visita esses espaços, a gente vê ali a cultura material, né? Os registros sobreviveram ao tempo, mas e a vida? Né? E aí eu queria trazer bem para o contexto que a gente está vivendo. Pensar que a vida humana talvez seja um dos maiores patrimônios. Né? A nossa saúde hoje, a gente que está tendo que lidar com isso, um registro de mortes diárias, né? Vidas, parentes, amigos, colegas, conhecidos. Como é que fica isso? Né? A vida humana, ela pode ser considerada um patrimônio? Né? A Lívia trouxe para a nossa roda de conversa, né, os patrimônios vivos, e eu sempre cito a Lia de Itamaracá, porque eu gosto muito dela, né, a maior cirandeira do Brasil, do estado de Pernambuco, e que é patrimônio vivo. Né? Então, como é que a gente pensa a própria vida como um patrimônio humano, como um patrimônio, como um bem? E isso, gente, não quer dizer que a gente esteja nos centrando unicamente no ser humano, porque nós somos seres em relação. Né? Hoje existe toda a discussão, né, para o respeito ao meio ambiente, né, das matas, das montanhas, dos mares, o quanto esses espaços de natureza têm a nos ensinar. Mas a gente queria deixar essa recomendação, vou colocar já no chat para quem quiser depois ler o poema com mais calma novamente, e pensar esse gancho com a saúde, né, com a vida, já que a gente está vivendo esse contexto. E chamar a atenção também para a importância do repertório cultural. Tudo que foi falado aqui no chat, a gente nem leu todos os comentários, a gente já pede desculpa de antemão, né, porque a gente lê algumas pessoas vão falando, mas continuem colocando e registrando lá no nosso mural também, porque isso é material de estudo para a gente, né? Então, lugares que a gente nunca teve a chance de ir, que vocês trazem essas memórias, trazem as vivências de vocês, e que vai ampliando também o nosso repertório cultural aqui. E pensar que o que a gente faz como professor o tempo todo é essa seleção de informações, né, da construção de conhecimento que afete. Então, a vivência que eu tive num espaço desse, né, numa manifestação cultural, na rua, né, eu me lembro muito das ladeiras lá de Salvador, né, o momento que você escuta o Olodum, aquilo é de arrepiar. O que essa vivência nas ladeiras de Salvador me afetou para que hoje eu consiga transformar isso num conhecimento a ser trabalhado nas minhas aulas de história? É que a gente tenha olhos de ver, né, os olhos atentos, que a gente, aliás, não só os olhos, que a gente trabalhe com todos os nossos sentidos, para que essas vivências, né, você vai assistir um filme, você escuta um batuque na rua, como a gente transforma tudo isso em material e empiria para as nossas aulas de história, né? Então, isso, Lívia, acho que volta um pouco à discussão que eu e a Dani trabalhamos naquele nosso primeiro encontro do curso, no encontro sobre gamificação e ensino, a partir desse olhar da sensibilidade. A gente retoma isso daqui, para pensar um pouco nessa metáfora aí da museologia, da curadoria. O que nós, professores, fazemos é um trabalho de curadoria.
A gente o tempo todo recorta, seleciona aquilo que a gente vai ensinar, né, tem as nossas defesas aí nas nossas metodologias de ensino, as abordagens que a gente vai trabalhar, determinado conteúdo, mas esse olhar do sensível, né, essas vivências que a gente tem fora da sala de aula e que podem, nós e nossos estudantes, né? É um encontro dessas vivências que podem estar a serviço mesmo da construção colaborativa e coletiva de conhecimento. Dani, Danilo, estou falando muito, podem chegar junto aí. Não quero interromper, não, Mar. Sempre bom ouvir você, mas enquanto você falava, o Lucas, a Daiane, a Lívia, e acho que a Bianca levantou a mão logo também. É verdade, eu tinha visto a mão e me desculpa, Bianca, depois a gente, na sequência, já passa para ela. Já abro. Duas questões me vinham muito à cabeça, assim, acho que são palavras-chave que ligam muito o ensino de história ao patrimônio, né? Quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando de identidade e de memória, e são aspectos muito relevantes quando a gente está em sala de aula enquanto professor, de trazer esses debates, né? De identidade, porque grande parte aqui vai entrar, imagina, né, que estão no curso de licenciatura ou bacharelado? Acho que é os dois, né? Não sei. Licenciatura. Só que pensada de uma maneira mais linkada com o bacharelado também. Sim, a pesquisa, né? Ensino e pesquisa. Muito parecido com o que eu fiz. O meu também é licenciatura, mas tinha várias matérias de museu e de bacharelado. É importante que a gente trate sobre questões de identidade com nossos estudantes, né? E é muito relevante isso, por quê? Porque é claro que eles constroem uma identidade nacional, pensando a nível Brasil, mas ele constrói identidades regionais também, que é justamente o que está presente nos museus que o Danilo comentou, que a Daiane comentou, museus de cidade, museus pequenos, o Lucas comentou, né, da cidade de Colombo, e isso tem tudo a ver com o patrimônio em si da cidade, né, mas é importante fazer com que esses estudantes identifiquem não só as presenças, mas o que a gente comentou das ausências naquele espaço, e que não a ausência é necessariamente um convite à marginalização de quem não está ali, né, não, então não tenho grupos negros dentro desse espaço, automaticamente eu vou marginalizar esse grupo, não vou tratar sobre ele, não vou falar sobre ele é um não sujeito dentro desse espaço. Eu acho que não é isso que a gente quer, é pelo contrário, assim, é fazer com que esses estudantes tenham um senso crítico de identificar ali grupos presentes, se identificar ou não com esses grupos, né, porque às vezes o estudante pode ser, sim, um descendente de uma família italiana, mas é bem provável que não, se for pensar na maioria da população, né, então se identificar ou não com aquele espaço e conseguir tecer relações críticas em relação às ausências dele, né? Então, isso a gente fala de identidade. E quando a gente fala de memória, vai muito para uma questão de senso de comunidade. Quando eu falo de memória, sei lá, quando a Marcela fala, fui lá para Salvador, e para mim foi ouvir o batuque ali, foi muito forte e tal. Beleza, a Marcela é carioca, mas ela estava lá em Salvador, tem a questão do ser brasileira, mas estava lá em Salvador e sentiu algo ali também, teve uma identificação, quesito de identidade. E aí ela começa a retomar quesitos da história, quando historiadora, porque eu conheço a Marcela, né, possivelmente foi um monte de museu lá, e conheceu um monte da história, ela começa a identificar quesitos de memória também, que façam com que ela compreenda a identificação dela. Então, a memória também entra um pouco nesse sentido, né? Fazer com que o sujeito entenda por que ele se identifica, porque tem a ver com a memória, com a história daquele lugar, né? E isso, para os nossos estudantes, é extremamente relevante. E aí eu lembro uma atividade que eu fiz para estudantes de ensino fundamental, anos finais, ali de sexto ou nono ano, em que a intenção principal era que o estudante fosse um agente do IFAM, e que ele buscasse por patrimônios no seu bairro. Não necessariamente patrimônios que são patrimônios mesmo do IFAM, mas que ele pegasse aquela ficha que identificava o local, o estado de conservação, e selecionasse um espaço dentro do bairro que ele vive, da cidade que ele vive, que para ele é um patrimônio. Claro que a gente está subvertendo aqui um pouco o conceito de patrimônio, né? Mas, para mim, patrimônio aqui em Curitiba é visitar a Sociedade 3 de Maio, que é uma sociedade característica de batuque, de samba, da história do povo negro aqui em Curitiba. Para mim, é um patrimônio. Para o Danilo, possivelmente, tem um espaço na cidade, no bairro dele, que ele tem uma ligação sentimental muito forte para a Marcela, para o Walter, e isso é relevante para os nossos estudantes também, aproximar um pouco esse debate deles, né? Através da identificação, da memória, de patrimônios locais. E aí tudo isso é bem relevante. Mário, eu acho que eu fiz um gancho aí com o ensino de história para a gente partir para o próximo tópico. Espero, mas vamos deixar a Bianca falar primeiro. Boa noite a todos, vocês estão me ouvindo?
Não, eu só queria falar um pouquinho sobre a minha experiência do museu, quando eu fui, porque a fala da Marcela se encaixou bastante quando ela disse que... e as vidas humanas presentes no museu, né? Então, a primeira vez que eu fui no museu foi alguns anos atrás, foi na Pinacoteca de São Paulo, e tinha uma exposição interativa que eu não lembro o nome, mas era alguma coisa relacionada a vidas urbanas. E você subia numa plataforma, colocava um fone e eram notícias que aconteceram, sabe, de diversas vivências, e tinham posters de pessoas na rua, quando aconteceu, por exemplo, a queda das Torres Gêmeas, e aí você ficava imerso naquele, que destoava totalmente do museu, assim, sabe? E aí eu achei interessante, eu queria só compartilhar isso, porque casou bem com a fala que você tinha falado, Marcelo, das vidas humanas presentes no museu. A Larissa comentou, Bianca, que ela também foi nessa exposição, que ela acha que foi ali em 2016. E também como dica, né, para a gente fechar essa parte e realmente avançar, parece que o tempo está voando, né? A gente tem tanta coisa legal para trabalhar, o tempo está voando. Mas bem rapidinho, eu deixei como dica também lá no nosso, eu vou colocar aqui no chat, no nosso Padlet, no mural virtual, acho que foi a Daiane que tinha comentado do Museu do Seridó. O Museu do Seridó, nesse momento, está com uma exposição bem legal, chamado A Fé em Tempos de Isolamento. Eu acho que vale a pena depois também vocês explorarem, se quiserem, né, visitar, conhecerem, vale a pena. Virtualmente, naturalmente, em algum momento presencial. E aí, gente, a pergunta que a gente está se fazendo, e a realidade aumentada nisso, né? O tema da nossa oficina, que acho que foi um grande desafio, a gente tentar conectar isso com a realidade aumentada. Reconhecemos aqui, né, publicamente, uma dificuldade mesmo de como não apenas falar sobre a realidade aumentada, mas tentar na oficina trabalhar com ela. Foi bem difícil. A gente fez um movimento, né, de testar algumas plataformas, só que essas plataformas são pagas. A gente conversou com profissionais, a Gisele, que eu também gostaria muito de agradecer, que prontamente, né, a Gisele tem uma experiência na formulação, na criação de RAs, de realidade aumentada, e a gente percebeu que não é uma tecnologia fácil de ser trazida para a sala de aula, mas nada impede, né? A gente tem alguns materiais didáticos que oferecem QR Codes nos seus livros e que o professor pode explorar isso, pode criar problematizações em cima disso, mas na oficina a gente não conseguiu materializar uma atividade, uma mão na massa, uma ação por conta dessa dificuldade mesmo com esse tipo de tecnologia. Mas, primeira coisa, o que é realidade aumentada? Né, que existe uma confusão ali conceitual entre realidade aumentada, realidade virtual. Qual é a relação disso com a cultura, com o patrimônio? Então, eu passo para a Dani tem um trabalho produzido sobre isso, eu acho que ela pode dar contribuições aí que depois podem desmembrar em futuros trabalhos e produções de vocês, né, sejam em discussões na universidade, em projetos, né, nos projetos de extensão. Eu acho que é importante a gente trazer, então, a definição. Então, Mar, eu tenho realmente um trabalho nesse campo da realidade aumentada com o ensino de história, especificamente. É um trabalho não muito extenso, assim, ele foi uma pesquisa de uns 3 meses, mais ou menos, para um seminário específico, né, aqui de Curitiba, e foi a época em que eu tive a oportunidade de trabalhar com a Marcela. Então, a Marcela também esteve muito próximo desse processo de pesquisa. E aí, quando a gente fala de realidade aumentada, e quando eu entrei em contato, realmente a principal dúvida é essa, né? Qual a diferença entre uma realidade aumentada e uma realidade virtual? Com a realidade virtual, eu até tenho aqui o óculos de realidade virtual que a Marcela que me deu, inclusive, de presente, e faz com que você se sinta imerso em um espaço mesmo, né? Então, você coloca esse óculos à sua volta, quando você olha, quando você anda, se movimenta, você está imerso naquele espaço. O som, a forma como o som é para você mesmo, faz com que a sensação de imersão ela seja mais próxima de uma realidade, assim, palpável, né? Tal qual a gente tem no nosso meio. Já a realidade virtual, isso, né? Já a realidade aumentada, como a Marcela disse, você lê um QR Code ou um código ali com o seu celular e é uma sobreposição desse mundo real, palpável, com o mundo virtual. Então, eu não vou ter essa sensação de imersão.
eu vou estar com o meu celular, eu vou estar apontando para a minha volta ou para a mesa que eu vou estar, e ali vão surgir objetos que eu consigo mexer naqueles objetos, ou o espaço à minha volta, quando eu virar a câmera do celular, quando eu virar a câmera do celular, não, quando eu virar o celular, né, para um determinado local, na tela do celular aquele local vai parecer outro, assim, mas não tem essa sensação de imersão no espaço, por isso que são duas realidades diferentes. Se não ficou claro, gente, se ficou confuso, por favor, coloquem no chat, perguntem, porque realmente para distinguir, é um pouco confuso mesmo. Nesse material que eu fiz a pesquisa, foi um material didático específico de um sistema de ensino privado, e aí a gente já tem uma questão aqui, né? Realidades aumentadas, elas são muito restritas a materiais destinados a uma classe social específica, alguns colégios particulares. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento de materiais didáticos destinados a colégios públicos que trabalhem com realidade aumentada. Então, acho que isso é algo importante de se pontuar, né, para esse momento, e ainda mais enquanto professores. Mas nesse material que eu trabalhei, eu peguei livros de 6º a 9º ano, de ensino fundamental, anos finais, e fiz dois processos de campo diferentes. Um com professores em formação, com estudantes de história que estavam na graduação ainda, e outro com estudantes de educação básica, de 6º ao 9º ano. E o meu processo com a realidade aumentada era tentar compreender se ela impactava positivamente no processo de ensino-aprendizagem daquelas crianças e no processo de ensino-aprendizagem também do professor, porque o professor também está ensinando e aprendendo, né? Mas se fazia algum tipo de diferença no planejamento do professor, enfim. Quando eu entro em contato com os estudantes em formação, com professores em formação, eu pedi para que eles pegassem, selecionassem um tema que eles quisessem mesmo, daquele material que estava disponível ali de 6º ao 9º ano, e não lessem o material, né, enquanto professores, mas que selecionassem um capítulo, Egito Antigo, vou pegar Egito Antigo aqui lá no 6º ano, e que eles fizessem um parágrafo síntese daquele conteúdo. Então, algo que sintetizasse mesmo, que fosse, assim, pontos-chave daquele conteúdo, né? E que depois eles explorassem as realidades aumentadas daquele capítulo e reescrevessem aquele parágrafo inicial, acrescentando ou tirando coisas que eles tinham colocado. E aí eu consegui perceber algumas questões, assim, né? A realidade aumentada inseriu algum tipo de tópico, aquela fala inicial ou aquela visão inicial que ele tinha em relação ao tema. O mesmo eu fiz com estudantes de educação básica, né? Que eles escrevessem algo sem ter lido o material e que depois entrassem em contato com o material e revisitassem o que eles tinham escrito. E o que eu percebi dentro dessa pesquisa, tanto com os professores quanto com os estudantes de educação básica, era que os tópicos inseridos, e tinham sim tópicos inseridos após o uso das realidades aumentadas, eram muito pontuais e muito ligados a aspectos culturais. E aí, para falar de patrimônio, que eu achei interessante, né? Porque tinham ali realidades aumentadas de economia, que mostravam as moedas do Brasil, tinham tópicos relacionados à política, tinham vários tópicos, né? Mas o que mais pegava essa galera, e eu não consegui identificar exatamente por quê, foi justamente quesitos culturais. Eles conseguiam trazer de maneira muito mais fácil, através da realidade aumentada. E aí, possivelmente, isso acontece por conta dessa abstração que a gente tem em alguns conteúdos, né? É mais comum a gente falar de abstração quando fala de filosofia, mas de história. Gente, você chega para o aluno de 6º ano e você fala que a história do Egito foi há 3.000 anos atrás, para o estudante de 6º ano entender o que é 3.000 anos atrás, é abstrato, é complicado. E aí que a realidade aumentada entra enquanto um instrumento estratégico mesmo, de conseguir trazer para a concretude algumas coisas que são muito abstratas para essas crianças, para adolescentes, dentro dessa sala de aula. E também aproximar alguns quesitos patrimoniais, né? Então, tinha a realidade aumentada que levava para a tumba do Tutankhamon. Então, ele conseguia ter um contato maior com aquela tumba, com aqueles objetos. E isso gera, assim, pontos positivos, mas, de novo, reforço, né? Dentro da realidade que a gente tem de Brasil hoje, de material didático hoje, é uma realidade restrita, bastante restrita a um quesito econômico, né? De colégios particulares, de crianças que estudam em colégios particulares, e eu não acho que ela é uma estratégia primeira. Foi isso que eu conversei com a Marcela e com o Danilo, no nosso último encontro particular, antes da oficina mesmo, sabe? Por exemplo, aqui em Curitiba a gente tem o Museu Egípcio, que traz algumas réplicas, é bem interessante, assim, vou até colocar lá no Padlet depois, o link. Se eu fosse professora desse sistema de ensino e eu tivesse lá uma realidade aumentada de Egito, mas eu tivesse também a oportunidade de levar essas crianças no Museu Egípcio,
eu optaria por levar essas crianças no Museu Egípcio e ter essa experiência lá, porque eu acho que a realidade aumentada não é ainda, dentro do contexto que a gente tem, uma estratégia primeira para ensino com essas crianças. Ela é um instrumento que pode vir para aprimorar algo que a gente não conseguiu trabalhar de outra forma, assim, sabe? Ou de maneira tão profunda, com outras estratégias. Essa é a minha percepção particular de pesquisa, e sinta-se à vontade se alguém tem outra percepção ou pesquisou também o tema e teve outros resultados, mas eu acho que para a gente começar a discussão de realidade aumentada, Mayra, é isso. Eu ia pedir para o professor Walter, né? O Walter, a gente trocou muitas ideias aí, e eu compartilhei com ele a dificuldade, né, de tentar trazer uma prática com RA aqui, e o Walter tem bastante experiência de textos, de leitura, de estudo, então acho que seria legal, Walter, se você se sentir à vontade de trazer um pouquinho desse debate para a gente também. Sim, obrigado, gente, tá sensacional aqui a conversa, né, até o momento. E essa discussão que a gente fez prévia sobre patrimônios, ao nos mostrar que esses objetos, esses espaços, eles possuem múltiplas camadas de significado, né, múltiplas possibilidades de produção de afetos e sentidos, isso mostra que não são espaços neutros ou estáveis em termos desses significados, né? Ou seja, não existe um valor intrínseco aos patrimônios. E o que a gente tem visto, né, o que eu pude acompanhar, não conheço tanto assim essa discussão, mas o uso que tem sido feito de realidade aumentada em contextos patrimoniais, em sítios patrimoniais, está relacionado com duas perspectivas, né, que para mim estão mais claras. Uma é do ponto de vista do turismo, no sentido de possibilitar uma experiência mais rica daquele espaço, né, com mais informações, mais interatividade, ou seja, trazer e chamar turistas, fornecer uma experiência ampliada daquele espaço e mesmo fazer com que as pessoas eventualmente voltem para aquele tipo de espaço. E a outra também, que eu acho que é até mais interessante, é essa possibilidade de contestar narrativas e significados e sentidos dados para esses espaços. Porque a gente sabe que são espaços públicos, mas são espaços cujo sentido, né, desses bens, eles são privatizados, né? Por exemplo, o fato de o Galo ter sido preso por promover uma discussão sobre o que significa uma estátua de um genocida, né, de um contumaz assassino da população indígena, né, negra, o que representa, né, essa figura naquele espaço, mostra que é necessário, né, a gente, enfim, explorar essas de dar outros sentidos, né, e de mesmo questionar essas memórias, né, que são, enfim, que são de um grupo específico e não contemplam, né, todas as relações que as outras pessoas podem estabelecer com esse mesmo espaço. Então, a realidade aumentada, pelo que eu tenho visto, ela tem surgido, sobretudo, nesse movimento de contestação dos patrimônios urbanos, né, nos quais, por exemplo, uma estátua de Borba Gato, que não tem, que muitas pessoas não sabem quem foi Borba Gato, o que ele está fazendo ali, talvez como um aplicativo, né, você tem essa possibilidade de ou trazer informações a respeito daquela estátua, ou mesmo, né, direcionando o celular para aquela estátua, colocar uma outra estátua no lugar, sem necessidade de derrubá-la, sem necessidade, né, de ser preso por isso. Então, assim, até uma alternativa de contestação de patrimônios que tem sido exploradas nesses contextos em que as estátuas, né, sobretudo nos Estados Unidos, na Europa, têm sido contestadas nesses espaços públicos. Agora, essa questão que a Marcela e a Daniela apontaram, né, ou seja, a dificuldade de trabalhar com essas tecnologias, que não são tecnologias simples, é um desafio que a gente precisa pensar, né, ou seja, como então, que aplicativos usar para isso, né, como fazer, porque assim, tem a discussão técnica, mas tem essa discussão filosófica e política que a gente está fazendo aqui, que é igualmente importante. Para que usar uma tecnologia, né? Não é só, é uma tecnologia, vamos usar só para estar antenado com relação a isso. Mas parece que há uma necessidade de realmente incluir camadas de significado, inclusive superar aquelas que são impostas historicamente para esses espaços, museológicos, né, monumentais, e parece que há aí uma possibilidade desde que a gente possa fazer esse trabalho de discussão e de reflexão prévia, né?
Exatamente, Walter, e eu lembrei, até coloquei também no chat, né, dentro do que a gente vem trabalhando, das sensibilidades, e que eu achei brilhante que você trabalhou agora, né, da discussão ética, seja com realidade aumentada ou com qualquer outro tipo de tecnologia. A gente está enfrentando, né, Danilo, nesse momento agora da pesquisa, em parceria com o Centro de Humanidades Digitais, muito forte essa discussão ética, do direito à informação, do acesso à informação, que inclusive vai ser a próxima fase agora que a gente vai entrar da nossa atividade, né, do direito à memória, então, do dever de memória, né, para usar aí as expressões da nossa área de conhecimento. Enfim, são muitas tensões em jogo, sabe, e nós somos historiadores, eu posso carecer de técnica, de conhecimento para elaborar esse tipo de tecnologia, mas eu não tenho como fugir de um debate ético do que isso significa para a escrita da história, né, para a produção, para a parte pedagógica que envolve isso, dos usos disso em sala de aula, não na sala de aula física, né, mas em contextos de ensino-aprendizagem. Enfim, então, a ideia, né, da oficina é mais também instigar que a gente leia sobre isso. Eu não sei se a Lívia conhece, mas trabalhos de dissertações, né, que possam ser TCCs, que possam ser desenvolvidos a partir disso, eu acho que é um campo a ser explorado. A gente tem muito mais a vontade aqui na oficina de instigar novas pesquisas do que o resultado de pesquisas na área de história sobre isso. Isso é novo, né? Isso está desafiando a gente nesses vários sentidos. E aí, para passar então para a nossa fase 3, que são momentos independentes, mas que estão totalmente conectados por uma linha mestra aqui, por um fio condutor, a gente queria convidar vocês, eu já coloquei no chat, que vocês acessem, né, talvez quem já pediu acesso aí, já navegou um pouco, vocês estranhem ali, mas o que é isso? Não sei se vocês vão conseguir compreender de cara, mas o movimento que a gente queria fazer com vocês é como se a gente estivesse agora num arquivo. Nós somos professores de história e somos historiadores. E nesse momento a gente está trabalhando com uma ideia, né, que é um conceito que é trabalhado pelo professor Tiago Nicodemos, o Pedro Teles da Silveira, o Ian Marino, que são todos os três lá do Centro de Humanidades Digitais da Unicamp, dos arquivos digitais. E a gente queria convidar que vocês navegassem um pouco. Quem já pediu acesso, só me confirmem aqui, pode ser pelo chat ou no áudio, que vocês estão conseguindo navegar, que vocês estão conseguindo abrir as notícias, que vocês foram parar aí num arquivo chamado base de dados. A gente queria dar uns minutinhos para que vocês acessem esse material. Vamos usar a imaginação, gente. E a metáfora, né? Porque a gente trabalha metaforicamente, é o digital e o não digital, né? A gente está cada um aí nas suas máquinas, nos seus aparelhos celulares, não sei por onde vocês estão acessando, e cada um vai ter uma impressão sobre isso. E a gente queria ouvir de vocês, né? Ao navegar nessas notícias, né? Por que notícias? Isso aí eu conto depois. Mas tem alguma coisa que chama a atenção em vocês, seja um recorte cronológico, né, que eu acho que já está dado, está escrito ali que o recorte é 2020, portanto, é no contexto de pandemia. Esse material está separado em duas pastas, tá? Uma diretamente sobre matérias envolvendo a discussão da Covid-19, da cultura, do patrimônio, e outras que é o que aconteceu com o patrimônio, mas não necessariamente tem nessa matéria a palavra pandemia ou Covid, mas é no contexto mais amplo. Enquanto vocês navegam, eu queria que o Danilo falasse um pouquinho, né, desse movimento que a gente fez de organizar isso, de tentar dar uma inteligibilidade a esse material para trazer agora para fins pedagógicos numa oficina. Oi, então, bem como a Marcela disse, né, durante a pandemia do Covid, a questão de patrimônio veio muito em voga na sociedade como um todo, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Os museus esvaziaram, as bibliotecas também, e diversas outras manifestações durante muito daquele Black Lives Matter, após a morte de George Floyd, né? Foi muito discutida a questão racial e etc. Então, o patrimônio foi um grande assunto durante a pandemia, né? Desde a derrubada das estátuas fora, aqui no Brasil, o Baba Gato, né, a Cinemateca,
muito tem se conversado sobre a função social do patrimônio e quais os limites dele. Bom, aí a gente pensando nisso, né, em uma maneira de arquivar essa memória, uma das memórias que a pandemia da Covid proporcionou para a gente decidiu, então, pegar em alguns sites de notícias, os mais variados, desde grandes portais, grandes jornais, até sites independentes, como foi essa relação das estátuas e do patrimônio na imprensa, e como isso ressoa na sociedade. Baseado nisso, a gente criou elementos para arquivar essas notícias, né? E salvamos diversas, aí vocês, quem está conseguindo acessar, e né, aparece aqui no chat para mim que bastante gente está Danilo, eu não quis te interromper, mas só para responder a pergunta, eu estou liberando aqui o acesso, tá, pessoal? Quem solicitou, já estou liberando aqui, vocês já vão ter acesso. Então tá, muita gente já está conseguindo acessar aí, então vocês estão vendo que a gente tem muita coisa aí em PDF, né, a fim mesmo de guardar essa memória, né, porque isso foi uma das grandes questões históricas da história pública com a sociedade durante a pandemia da Covid, né, a gente mudou a maneira de enxergar o patrimônio. O Google Arts and Culture, né, do Google, que acessa museu e etc., foi uma maneira de aproximar o público com os museus. A hemeroteca da Biblioteca Nacional, uma maneira de pesquisa de maneira remota, o CPDOC da Getúlio Vargas. Então, você vê que durante esse tempo de distanciamento social, de fechamento de lugares públicos, uma maneira de manter esse acesso do patrimônio com a população foi essa maneira digital. E, para além disso, né, as questões de discussão racial em estátuas, o abandono, né, do poder público em relação e o sucateamento em relação à memória do patrimônio, né, agora a Cinemateca, né, na Europa teve muita questão também, uma das notícias trata aí, de roubo de materiais raros de museu, né, porque, né, menos investimento para investir na saúde, então menos fiscalização, menos olhar atento do público em relação a isso. Então a gente vê que o patrimônio dialogou muito com a pandemia da coronavírus, mesmo a gente estando longe dos museus e de livrarias e bibliotecas, a gente viu muito isso, de como o patrimônio conversou com a sociedade. E a nossa iniciativa foi visar proteger essa memória e garantir o acesso a isso para a posteridade, para outras pesquisas e etc. Bom, eu acho que é isso, né, nossa intenção, e eu posso passar para Marcelo, para Dani, para o Walter, ou alguém que queira acrescentar alguma coisa. Acho que se a Dani puder explicar, né, o que a gente quer nesses minutinhos finais da nossa oficina, puxar de vocês, assim, né, ao navegar nesse arquivo digital, ao dar uma olhada nessas notícias, a gente queria que vocês escolhessem uma e a gente vai explicar, pode ser, Dani, você explicar o que a gente quer, né, dentro de uma ideia aqui, de um exercício de um protagonismo cidadão, né, um posicionamento diante daquilo que a gente está lendo, está vendo. Então, agora chega aquela parte legal que a gente quer ouvir de vocês. Algumas coisas aí, a gente gosta, porque sai coisas muito boas, geralmente. E a ideia, então, com este arquivo, pensando que vocês estão passeando por um material muito rico, é que a gente não só observe isso enquanto sujeitos passivos, né? Então, que olhem, museus fechando, espaços não estão funcionando, e fique triste, porque a gente fica triste com isso, né? Mas que tome uma posição de ação em relação a essas questões. Então, basicamente, nessa base de dados, tem 2 tipos de notícias. Notícias que falam ações que foram feitas em espaços culturais, em museus, em patrimônio no geral, para reverter aspectos negativos gerados pela pandemia do coronavírus, né? Visitas virtuais, outras estratégias que funcionaram, e também tem notícias que trazem os aspectos negativos sofridos por esses espaços, mas não apresentam nenhum tipo de solução, né, que foi tomada até o momento daquela notícia. Então, a intenção é que vocês escolham uma dessas notícias e se posicionem. Se for uma notícia que não tem nenhum tipo de solução proposta para aquele problema,
que vocês construam uma solução. Não precisa ser assim um documento maravilhoso, mas uma ideia possível para contornar aquela questão. E se for uma notícia que já apresenta uma solução, que vocês opinem sobre essa solução. Ela é boa? Ela é efetiva? Ela pode melhorar? Qual que é um possível ponto de melhora dela? Ou se ela tem um ponto positivo, eu quero falar sobre esse ponto positivo. A gente quer ouvir de vocês, assim, a postura de vocês enquanto cidadão quando a gente fala de patrimônio. Como a gente disse, patrimônio fala sobre identidade. Se fala sobre identidade, está falando aqui sobre, né, todas as pessoas que estão presentes aqui enquanto brasileiros e que estão vivendo nesse país e que estão aí convivendo com esses patrimônios que estão sofrendo com a pandemia. Então, a gente tem que se posicionar criticamente, sim, em relação a isso, né? Fica o desafio agora, gente. Agora com vocês eu passo a bola, Marcelo. Essa eu não vou nem me meter. E a gente vai pedir novamente para vocês usarem o Padlet, quem se sentir à vontade, né, de colocar, rascunhar uma ideia lá, ou trazer também aqui para o chat, se vocês preferirem falar do que escrever, tá? Que vocês fiquem, só um instantinho. Que vocês fiquem à vontade para colocar lá os registros da notícia que vocês leram, como vocês se posicionam dentro do que a Dani puxou ali, né, do protagonismo, do exercício da análise crítica. O tempo é curto, a gente sabe, né, então não dá, talvez não dê para ler a fundo, com atenção, até porque a gente está o tempo todo falando aqui, né, se a gente tivesse numa sala de aula, juro que a gente ia estar quietinho, né, nas estações, com mais tempo, mas passem os olhos nessas notícias, a manchete delas já diz muito, e tem um arquivo que vocês podem navegar, né, numa tabela específica, que tem tudo ali, né, o título, quem escreveu, às vezes o portal, né, a Folha de São Paulo, G1, isso já diz muito, quando a gente está lidando pensando essas notícias como fonte histórica, né, e a gente queria ouvir de vocês, assim, tanto dos absurdos daquilo que nos causa, retomando lá para a fase 1, né, o incômodo, como também de observar, como o Danilo colocou, das resistências, né, de posicionamentos. Por exemplo, vou trazer um exemplo prático, os museus que se reinventaram com o uso do digital, né, que passaram, inclusive, até a ter mais visibilidade, mais acesso, né, mais visitas. O acervo pode ser mais conhecido, né? Foi democratizado de alguma forma. Mas a gente queria ouvir vocês, assim, dentro do que vocês já navegaram, já viram, já separaram. Né? Se possível, coloquem lá no Padlet, mas tragam também aqui no áudio, na câmera, para a gente debater um pouquinho sobre isso. Pode ser? Mas só completando aí, que lá na coluna D da base de dados tem a síntese, então não necessariamente se a notícia é muito grande, dá uma lida ali na síntese que ela já diz um pouquinho do que está na notícia e já facilita aí a vida. Perfeito, Dani, bom apontamento. Alguém gostaria de falar? Isso, o André está perguntando se pode ser qualquer notícia. Exato, André, o exercício é dar uma olhada, né, passar os olhos no que foi, o que aconteceu com o patrimônio em 2020. É claro que isso é um recorte, gente, isso aí são quantitativamente, inclusive, são poucas notícias, né, que a gente teve acesso, mas não nos interessa tanto o quantitativo, e sim o que isso quer dizer. Como eu, como professor de história, futuro professor de história, o que eu faço ao me deparar com essas fontes? Né, daqui a 5, 10, 15, 50, 100 anos, né, a gente olhar para 2020 e entender um recorte desse tempo. Pensando isso mesmo como fonte histórica. Então, que vocês escolham uma e tragam para a gente aqui as impressões sobre o que a matéria trouxe. Vocês concordam com aquilo que está ali? Vocês se chocam? Eu me choco, por exemplo, ao ler a notícia, não sei se alguém passou por essa, vou falar aqui, né, porque está publicado na notícia, o Bolsonaro chamando o patrimônio arqueológico de cocô de índio. Ao ler uma manchete dessa, como professores de história, como é que vocês se posicionam diante disso? Como levar isso para a sala de aula e debater à luz do conhecimento histórico, dentro da discussão do sensível, né? Nós não somos doutrinadores, nós estamos via conhecimento provocando reflexão, crítica. E aí, está com vocês a palavra. Está aberto.
André, pode trazer, pode falar. Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão. Estou adorando aqui tudo, estou gostando muito. Parabéns pelos materiais. E, bom, eu posso também, segundamente, posso estar falando alguma besteira, mas, enfim, de certo modo, me impressiona a quantidade de... me chamou a atenção sobre a notícia, só contextualizando, sobre o vandalismo e a reparação histórica. Bom, me chama a atenção o fato de que eu não acho que tem que derrubar, não derrubar, mas como aconteceu, por exemplo, com Borba Gato, ou como está tratando na notícia de uma homenagem que os britânicos fizeram, se eu não me engano, isso foi na Inglaterra, acabei de ver, eu acho que nessa percepção é bom deixar aquilo que aconteceu, status como esta, em pé. Para mim, eu tenho a ideia de que aquilo é a lição. Toda vez que você olhar aquilo, você vai ver que aquilo é um passado triste. A própria estátua já fala meio que por si, sabe? A gente tem um exemplo aqui, eu sou do estado de São Paulo. Olha o que aconteceu com o Carandiru. Derrubaram o Carandiru e fizeram um parque por cima, e ninguém lembra. Ninguém tá nem aí. Eu falo do Carandiru, que é um fato chocante. Quantas pessoas não morreram? Sabe? Então, assim, acredito que é difícil ter estátuas de pessoas que não fizeram bem nenhum para a nação, concordo. Mas derrubá-las talvez seja uma consequência pior. Sabe? Então, é essa percepção que eu tenho. Não sei se falei alguma besteira, mas podem me corrigir, ficam à vontade. André, fique tranquilo, a gente está aqui debatendo, com certeza tem gente que concorda, com certeza tem gente que discorda, e é isso que enriquece a proposta. Ao te ouvir, eu lembrei muito de um podcast que foi com a Lilia Schwartz, né, historiadora, chamado Borba Gato, a história do Brasil que as histórias contam. E tem uma parte desse podcast que ela trabalha com a ideia de contramonumento e contramemória, né, que a gente não necessariamente... e aí é questão mesmo de como cada um se posiciona, tá, gente? Não tem certo nem errado, é a visão política de cada um aqui. Mas tem uma parte que ela explora isso, ao invés de derrubar, que esses monumentos contenham informações para o público que passa ali todos os dias na cidade, que não tem a mínima ideia de quem foi aquele sujeito, certo? Então, pensar o potencial pedagógico também com essa ideia de um contramonumento, de uma contramemória, questionar, não naturalizar aquela memória que está ali demarcada, e sim trazer informações que as pessoas por si possam desenvolver essa perspectiva crítica que a gente está falando aqui. Então, deixo a dica ali do podcast, vale a pena escutar e ouvir, né, a Lilia Schwartz, e outros pesquisadores, professores que também estão aí nas redes, acho que é um Pulsa, não estou enganada, fez um debate sobre isso essa semana, e que vale a pena também a gente se apropriar. O Lucas queria falar, Lucas? Eu prometo ser bem breve. Só posso incluir uma coisa na fala da Marcela antes, Claro, que eu acho que pode ser interessante. Em relação a essa questão, André, sinta-se à vontade realmente para trazer e debater aqui com a gente. Há uma questão quando a gente fala desses monumentos, porque a gente fala justamente dessa construção de memória, né? E aí eu lembrei de um texto que a Marcela também gosta muito, eu compartilhei com ela, que é o Teatro da Memória, o nome, que eu não estou achando a referência aqui, mas eu vou tentar até o final da oficina para compartilhar no chat. E ele é um texto um pouco louco, assim, porque ele considera um futuro ficcional, né, brasileiro, em que o Brasil, assim, as pessoas no mundo estão extintas, mas a única coisa que sobrou para se saber sobre a história dessas pessoas são esses monumentos públicos e os arquivos de museu. E aí alienígenas invadem a Terra e tentam escrever a história do Brasil através do que se tem desse registro. Ele é um texto feito na academia, é um artigo mesmo, mas trabalha com essa ideia da literatura, assim. E aí é bem interessante como
essa pessoa vai contando a história do Brasil só pelo que se tem nesses arquivos de museu e pelo que se tem nesses patrimônios públicos expostos. O que é que se sabe dessa história através disso? A gente entende essa questão de que isso precisa ser lembrado porque precisa ser responsabilizado, né? Os sujeitos que cometeram torturas, violências ou qualquer tipo de atrocidade no dever histórico, eles precisam ser lembrados sim enquanto um ato de responsabilização de seus atos. Mas será mesmo que a gente precisa manter a memória dela pública enquanto algo positivo? Porque quando a gente coloca algo você acaba construindo história do jeito. É o que acontecia com o Borba Gato, com outras estátuas que estão sendo derrubadas. E aí a Marcela traz uma fala, geralmente, quando a gente conversa sobre isso, que é muito interessante mover o museu, contar a história desse sujeito dentro de um espaço contextualizado. Porque dentro de uma praça pública, às vezes você não consegue fazer isso, né? Ter esse contexto pedagógico. Então, pensar em outras estratégias de manter essa história, concordo contigo, mas através de um outro viés, né? Que acaba sendo um pouco mais positivo mesmo para a nossa história enquanto nação, né? Enquanto povo. Acho que é interessante pensar por esse lado. Lucas, desculpa, vai lá. Imagina, eu prometo ser bem breve, é que eu tive acesso a um texto muito bom na revista Rosa, eu adoro o nome dessa revista. Não sei se foi ali. Foi. É um texto muito bom, é um texto de 2006 do Achille Mbembe, que hoje em dia é um famoso filósofo, em que ele vai discutir o que deve ser feito com essas estátuas e monumentos coloniais. Ele fala a partir de África, né? Mas a gente pode pensar o que a gente faz com os monumentos coloniais daqui, né? Tem, inclusive, o samba enredo da Mangueira que a Majá mencionou hoje, tem frases muito potentes, né? Que tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. O que a gente esconde quando a gente tem monumentos ou estátuas em homenagem a esse tipo de gente, né? A gente que construiu esse país, ou acha que construiu esse país de uma maneira tenebrosa, né? E eu só queria compartilhar esse texto que é muito bom, que no final ele dá uma alternativa. Ele diz que ele não gostaria que a partir de onde ele fala, que não fossem mais feitas estátuas em homenagem a pessoas, né, somente em homenagem à natureza, enfim, mas as que já existem fossem centralizadas em um único museu ou em um local em que pudessem ser contadas as origens daquela estátua, daquele movimento, mas ele também concorda, ele vai num viés de tudo bem se acabar sendo depredado, né? Porque a história por trás disso acaba abrindo espaço para essa possibilidade, né? É só isso mesmo. Obrigada, Lucas. A gente tem mais uns minutinhos, gente. A gente queria explorar um pouquinho mais, até para a gente ter um retorno mesmo, né, dessa oficina, da impressão de vocês em relação a esse arquivo, a esse acervo, né, essa base de dados que foi disponibilizada, né? O que gerou incômodo em vocês, ou novos questionamentos que possam ser desdobrados aí futuramente nas aulas, nos estudos, nas matérias, né, nas disciplinas que vocês estão cursando, seja de História do Brasil, seja as disciplinas de ensino, né, de História. Jonas, pode falar. Oi, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Perfeito. Legal. Então, é que eu achei bastante interessante uma matéria aqui e que correlaciona muito com isso que o Lucas acabou de falar, esse texto do Mbembe. Eu também tive a oportunidade de ler. Uma coisa bem interessante que ele chama no texto é como essas estátuas erigidas em homenagens a personagens coloniais, e ele vai pegar, como o Lucas bem falou, sobre a África em questão, elas participam de um processo de reificação dos corpos negros, ou seja, os corpos negros são transformados em objetos, porque quando esses monumentos são erigidos em praças públicas, homenageando essas figuras coloniais que no passado colaboraram para a escravidão, a perseguição dos povos negros, eles acabam transformando toda essa questão em uma coisa
muito pequena, ou seja, não dá importância para os povos negros que foram massacrados no passado. Então, produz um processo de reificação, né, que é essa objetificação. E é bastante interessante isso, e de mencionar esse ponto. E, além disso, que o Mbembe fala que não adianta destruir esses patrimônios e os discursos e as práticas que corroboram o racismo estrutural e a exclusão dos corpos negros na sociedade continuarem existindo. E, além da destruição, que, claro, pode ser legítima, porque o patrimônio é uma construção política, social e política, mas há outras alternativas, como colocar essas estátuas em espaços de intervenções, como museus, buscando contextualizar quando esses patrimônios foram construídos, qual era o projeto no tempo em que eles foram construídos, que foi atribuído a esses patrimônios, qual a visão do presente direcionado ao passado que esses autores desses monumentos queriam transmitir. Então, era mais isso que eu queria comentar mesmo. Espero não ter me atrapalhado aqui, estou um pouco nervoso, mas era isso. Jonas, fique tranquilo, estamos juntos aqui, sem problema. E obrigada pelas tuas colocações. Eu salvei o texto, eu não li. Muito bom, por isso que eu gosto de estar com gente, porque na hora que a gente está fazendo a pesquisa, a gente fica muito sozinho, assim, mas quando a gente vai a campo e troca ideias, a gente também recebe muita coisa. Mais alguém gostaria? Temos ainda uns minutinhos, né, Walter? Só para poder dar esse fechamento mesmo, pode ser? Mas alguém gostaria de partilhar a impressão sobre essa base de dados, sobre as vivências, sobre os incômodos, sobre as resistências? A Dani destacou ali o papel da tecnologia, né, inclusive da realidade aumentada, que é conteúdo dessa matéria, de algumas dessas matérias também. E aí, como é que vocês, mais alguém gostaria de falar conosco? Conosco, bem carioca. A Lívia falou ali das matérias, né? Eu achei até que foram poucas, Lívia, porque nas discussões de humanidades digitais, a galera trabalha assim com muitos dados, muitos. Mas na pesquisa, né, do pós-doutorado, eu tenho feito um pouco esse exercício, né? A raspagem de dados, e eu acho que a gente não perder, isso é sempre uma defesa minha, né? O digital, ele não anula um trabalho, eu diria que até artístico, manual, assim, de uma em uma, salvar, ler. Tem programas, e a gente está, por isso que está sendo muito boa a parceria com o Centro de Humanidades Digitais da Unicamp, que vão fazendo leituras e relações e links que humanamente aqui seria impossível, né? Mas eu acho que o pesquisador ele não pode também perder de vista essa artesania. Então, isso também faz parte um pouco, fez parte desse processo de composição desse banco de dados. Não, eu fiquei assim, eu imagino que vocês tenham selecionado e que tenha tido muito mais, mas acho que é o que a Gabriela falou, tá super recheada, assim, cada uma dessas pastinhas aí a gente pode trabalhar tanta coisa e, enfim, problematizar, discutir. Eu abri uma notícia alguma coisa do IEFA, que é o Instituto Estadual de Minas, que o ano passado comemorou os 300 anos do Estado, enfim, e aí de cara eu já pensei várias coisas a partir de uma simples notícia, né? Só de e eu nem li tudo, eu só li o título e a descrição da notícia, enfim, é incrível o que dá para fazer com... E lembrei, a Flávia está aí, não sei se tem mais algum residente, acho que não, acho que só está... Não, Marília, enfim, tem alguns residentes aqui. No módulo 1 do Residência, lá no Napoleão, a gente fez uma retrospectiva, né, Flávia? Lembrei da retrospectiva. Quando a gente começou a residência o ano passado, alguns alunos, a gente começou em outubro, e aí os encontros que a gente teve com os alunos, uma aluna falou que a sensação é que 2020 não tinha acontecido nada. E aí a gente fez, né, Flávia? Eu estou falando no plural, porque foi muito mais os residentes, eles fizeram um trabalho de retrospectiva no final do ano, já era entre novembro, finalzinho mesmo do ano,
a partir de notícias, assim, então, e de notícias, bom, o que aconteceu em 2020 com essa fala da estudante. E aí agora, Flávia, eu estou pensando que uma organização assim, num Drive, vai ficar bem legal, hein? Porque tá tudo em PowerPoint, e aí os grupos definiram que iam trazer notícias mais positivas, sabe, Marcela? Não positivas no sentido de não estava acontecendo nada de ruim. Flávia, eu acho que isso aí é um próximo passo para a gente fazer lá. Mas mostrando assim, por exemplo, eu lembro da notícia do final do Big Brother e a Thelminha, que tinha sido a vencedora e que os alunos se sentiram assim, que legal, realmente, eu tinha esquecido que uma mulher negra tinha ganhado o BBB. Então, a gente partiu muito do cotidiano, de notícias que os estudantes, né, eram estudantes do 9º ano, né, Flávia? Ou já tinha do ensino médio, não lembro. Enfim, já linkei aqui com várias coisas. Eu estou registrando isso, Lívia, porque é a primeira vez que a gente está indo, né? Por isso que eu falei, a Unifal está sendo um grande laboratório para a gente. E ter esse retorno de vocês é algo que eu estou aqui com o meu caderninho da pesquisa e no virtual também aqui digitando, porque isso vai dando um retorno, né, Danilo, que, nossa, gente, realmente é muito bom, assim, ter esse retorno e, inclusive, que isso possa, talvez, contribuir de alguma forma para outros desdobramentos em outras pesquisas e práticas de vocês, né, na residência pedagógica, no PIBID, nas disciplinas mesmo. Então, é isso, assim, isso faz valer, né, Danilo, cada minuto ali, salvando notícia, link, se é aberta, se é fechado, enfim, PDF, e acho que faz valer muito a pena, assim, ter esse retorno. Não no sentido de que a gente esteja procurando elogios, inclusive depois eu vou mandar áudio para a Lívia, faz a crítica, porque isso faz parte da pesquisa. Mas é muito bom saber que isso pode contribuir de alguma forma em outras iniciativas. Não, e inspira, né, gente? Porque a gente sempre, quando a gente vê o nome Realidade Aumentada, a gente vê uma coisa, eu imaginei que vocês iam vir com vários softwares que eu não ia entender nada. E aí, claro que com a sensibilidade de vocês, eu já pensei, né, gente, é isso, essa tecnologia que precisa estar muito mais próximo daquilo. Você também achou? A Mayra também residente, ó. Não sei se a gente decepcionou ali ou se... Mas isso está permeando. Está permeando, que eu acho que a gente tem que se apropriar também desses softwares, não ter medo disso, mas é algo que sozinha a gente não conseguiria, assim, a gente precisaria realmente ter colegas de outras áreas para a gente pensar em desdobramentos. Inclusive, Walter, é um convite para futuramente a gente conseguir essas parcerias. Mas, não, para mim nunca decepciona, porque eu acho que lidar com tecnologia para nós, né, das humanidades, é isso, a gente se sensibilizar e entender que é possível, né, e que tem que fazer sentido, como para mim está fazendo, como fez a oficina da gamificação, e que eu já estou linkando com várias coisas aqui. Então, e eu acho que está todo mundo, né? Walter? Obrigada, Lívia. Só para dizer que essa ferramenta que vocês apresentaram para a gente, até para dar um retorno que vocês estão procurando compreender também, eu acho que ela permite a gente visualizar numa só olhada, assim como a gente fez aqui agora, a partir de uma seleção, como vocês fizeram, portanto tem um caráter pedagógico, né, mas visualizar algo que está, digamos, conectando todas essas notícias, né, ou seja, a gente vê ali ataques ao patrimônio, né, por um lado, ataques às instituições, né, isso eu estou falando com base naquele documento do Excel, né, daquela tabela, e isso tudo casa, né, com a discussão que a gente está fazendo aqui, ou seja, a gente precisa se engajar politicamente com relação a isso que está acontecendo com as instituições e com o patrimônio, seja ele patrimônio da elite, seja ele patrimônio popular, né, ou de grupos específicos. A gente deve se posicionar com relação a isso, e a tônica da destruição é uma constante, né, as coisas estão se desfazendo, os espaços estão sendo ocupados de uma forma que a gente não imaginava que eles deveriam ser ocupados, então parece que há um sentimento
assim, então não são os movimentos sociais que estão destruindo o patrimônio, né? O patrimônio já está sendo destruído, e porque até para construir um patrimônio você tem que destruir outros. Você dá visibilidade para uma memória destruindo as demais, né? Você seleciona o tempo todo. Então a prática, né, como já foi dito aqui, é uma prática de seleção e de destruição também. E algo como aconteceu com as estátuas, elas nos mostram que o processo de transformação material do patrimônio, ele também traz aprendizados, ele também nos permite pensar nas camadas de significados que a política de preservação a todo custo não nos deixava perceber, né? Então, assim, pensar nessas outras tecnologias como forma de repensar o que o patrimônio pode render, ou mesmo imaginar que depois do seu desaparecimento material ainda pode ser visualizado a partir de uma tecnologia de realidade aumentada, é uma perspectiva de ação política, né? É uma perspectiva de posicionamento em relação àquilo que está acontecendo. Ou seja, aquele arruinamento, aquela destruição, o que significa isso? Como a gente pode intervir? A gente tem que parar essa destruição, a gente tem que facilitar essa destruição, tudo tem significado, né? Qualquer uma delas tem. O que vai mudar a responsabilidade que a gente faz, né? O senso de comunidade, o senso de futuro partilhado que a gente quer destinar a esses espaços. Mas eu vou me restringir aqui, porque eu imagino que a Marcela também já esteja querendo, né? A Marcela, a Dani e o Danilo já estejam dando fechamento, né, à atividade, mas eu queria só dizer que achei muito provocativo e instigante essa proposta, né, de olhar para essas coisas que estão acontecendo no nosso cotidiano e no cotidiano nacional e colocar essa pergunta: o que a gente pode fazer em relação a isso? O que na escola... porque, só complementando, se esses espaços do IFAM está sendo ocupado por pessoas e por interesses, né, e por motivações que destoam das nossas, a gente ainda tem os espaços acadêmicos e escolares para continuar fazendo essa discussão, para repensar e dar sentido, né, e criar políticas de patrimônio de memória, muitas vezes contra as políticas nacionais, né, que estão indo para um caminho totalmente antidemocrático. Então a gente pode construir nos nossos espaços acadêmicos e escolares essa democracia que nos é negada em outras instâncias e em outros espaços também. E aí essas tecnologias podem ser pensadas como uma possibilidade para isso, né? Exato, e que isso se desdobre, como a gente falou, que isso se desdobre em ações futuras, né? Futuro presente. E só para fechar mesmo, né, também a gente está trabalhando com essa ideia do patrimônio documental, porque assim como as instituições, né, esse desmonte, a destruição que foi trabalhada aqui, também a própria destruição dessas fontes, gente, porque isso está na web hoje, amanhã pode não estar. Quem está arquivando isso? Então, o que a gente tem discutido lá no Centro de Humanidades Digitais é justamente isso. A gente começa com um trabalho que é de laboratório, assim, no sentido de vamos experimentar isso, é artístico, é manual, é desafiador, é artesanal, na verdade, não artístico, mas é isso, a gente tem que fazer algum movimento para selecionar e guardar isso, né? Como isso vai ser feito daqui a algum tempo, não sei, com certeza vamos aprimorar muito nas ferramentas, nos softwares, e é por isso que a gente está estudando e precisa desse diálogo interdisciplinar, porque sozinha, como historiadora, não tem como, eu não tenho conhecimento para isso, mas o que a gente tem é muito. Então, que a gente lute sempre por esse direito à memória, né, a preservação disso, para que isso vire fonte de estudo, né, de apropriação. A gente está estudando formas, né, Danilo, disso ser disponibilizado no Centro de Humanidades Digitais, como tornar isso público. Isso está sendo feito dentro de universidade pública, então que outras pessoas conheçam essa base de dados e se apropriem de acordo com as suas perguntas de pesquisa, ou que possam vir a construir perguntas de pesquisa a partir desse acervo. E para a gente fechar mesmo, né, que a gente já avançou um pouquinho aí do horário, como foi dito, muitas coisas negativas a gente vê presente, né, como parte desse material. Mas a Lívia também falou, né, que a gente ressalte mais as resistências, né, a cultura, o que está sendo feito. E eu tenho encontrado muitas respostas nas redes, né, já que a gente está falando de digital. Eu tenho encontrado muita gente que não tem, né, visibilidade na grande mídia, mas que tem feito projetos fantásticos na área da cultura, né, do patrimônio. E aí eu queria fechar mesmo, não é para fazer aqui, mas é que vocês façam como um dever de casa aí, nas oficinas, nas futuras turmas de vocês,
para cada notícia negativa que a gente leia, que a gente veja no jornal ou que a gente veja nessa base de dados, que nós nos comprometamos a disseminar outras 3 ações positivas. Isso é luta política, tá? E eu queria deixar como meu dever de casa, que eu fiz, a gente tem as ideias e tem que fazer também, né, para ver se funciona. Eu queria deixar para vocês conhecerem depois, vou colocar no nosso Padlet, um projeto que é desenvolvido por uma jovem professora de arte, a Isis, na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro. E a Isis é professora, né, trabalha com batuque, Lívia, lembro sempre da Lívia. E é fantástico, e conheci a Isis no acaso, andando de bicicleta no aterro do Flamengo, escutei um batuque e falei, da onde está vindo essa música? Lá vou eu. E aí vi a apresentação dos alunos dela, foi um ensaio aberto no aterro, e aí prontamente comecei a seguir no Instagram, estou acompanhando o trabalho, acho fantástico o movimento que ela está fazendo, pedi a autorização dela hoje para divulgar aqui, e é isso, e eu queria que vocês fizessem esse dever de casa, esse compromisso, né? Cada ação ruim que a gente vê de desmonte na cultura, que a gente dissemine, que a gente, se puder, né, se for possível, apoie financeiramente, que a gente divulgue nas nossas redes. O Museu da Maré estava, não sei se ainda está, Lívia, fazendo uma campanha de arrecadação, né, financeira para reestruturação. Então, que a gente conheça, a gente se debruce. Nós somos professores de história, é importante que a gente conheça essas iniciativas e que, dentro das nossas possibilidades, que a gente apoie isso. E volto a dizer, gente, pessoas anônimas que estão nas comunidades, que estão nas ruas, que estão, às vezes, também dentro das instituições, lutando para que o nosso patrimônio, né, a nossa vida humana, se sustente na arte, né? Eu entendo que o papel da cultura é nos permitir respirar mais um pouco, em que pese o cenário desafiador que a gente está vivendo. Então, a gente fecha a oficina por aqui, não sei se Danilo e a Daniela querem colocar mais alguma coisa, mas sempre com esse olhar otimista, positivo, como luta política, a gente pense que isso é ou deve ser uma preocupação de todos nós. Danilo, eu vou falar então, você não falou nada? Eu vou falar, eu vou deixar você falar primeiro. Mas acho que é só para fechar mesmo, para não tomar muito tempo. Agradecer a Mar, primeiro por fazer parte desse pedaço do produto do projeto de pós-doc dela. Espero que tenha sido realmente positivo para todo mundo que está aqui. E eu vou fazer essa atividade, eu ainda não fiz, mas dever de casa, estou aqui organizando com você e ainda não fiz. Mas estou acompanhando lá as afrografiteiras, outros museus, outras atividades que estão retomando algumas atividades agora, com o início da vacinação. Eu acho que isso já é um bom passo, buscar espaços que estão retomando e tentar apoiar esses espaços, assim, porque tem sido bem importante. Então, agradecer a participação da galera, da Marcela, Danilo, o professor Walter, a professora Lívia, que eu já estou íntima já, professora Lívia, e agradecer, gente, de verdade mesmo. Muito obrigada. E descansem agora, tenham uma boa noite, estamos aí para a próxima. Espero que tenha sido bom para vocês também, como foi para a gente. Bom, eu gostaria também de agradecer muito, né, a presença de todo mundo, o convite da Marcela, da Daniela, a presença do Walter, da Lívia também aqui, e trazer também uma reflexão, né, sobre o acesso à informação, né, para quem que essa informação chega, né, por muito que a Daniela e o Walter chegaram a falar da realidade aumentada, né, e o recorte social, para quem que vai esse público, né, as notícias também vão para um público muito específico, né, para quem consegue assinar uma Folha de São Paulo, o Estadão, a Globo, né, para quem que vai essa notícia, né, eu acho que isso é muito para se pensar num mundo que o Estado keynesiano, né, essa ideia de um Estado grande, está cada vez mais embaixo, o welfare state, né, num mundo cada vez mais neoliberal, a gente pensar, né, para quem que vai essa notícia, né, eu acho que a gente tem sempre que pensar muito nisso. E, né, nessa onda de, movimento... Acho que caiu. Para vocês verem. Voltou? Então. Para vocês verem a Associação dos Amigos do Museu Nacional, né, que é um movimento bem legal aí de... E é isso. Eu vou deixar lá, então. Muito obrigado aí a todos. E descansem, foi muito bom aqui para mim, foi uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Gente, eu que agradeço, né, foi sensacional essa possibilidade da gente trocar ideias que vocês propuseram,
foi, para mim, também muito importante. Era isso que a gente estava buscando desde o início com essas oficinas. Acho que aqui a gente conseguiu fazer isso, finalmente, de uma maneira que vai nos ajudar, né, não só a pensar nesses problemas que vocês trouxeram, mas também nesses problemas específicos, né, em relação aos quais o pessoal aqui está se debruçando, o que fazer, então, com os cemitérios, o que fazer com as praças, o que fazer com as igrejas. Acho que a gente sai cheio de ideias aqui e de engajamento também, né, da necessidade de fazer alguma coisa no momento em que a destruição está falando mais alto, né, em vários aspectos. Então, gente, muito obrigado, né, não sei como agradecer, né, e também me coloco à disposição para contribuir aí com os projetos de vocês, para disseminar essas boas histórias de resistência, né, eu acho que é isso que a gente está tentando fazer também por aqui, a partir dos nossos projetos, né, iniciando alguns já em andamento, e é isso, gente, boa noite para todo mundo, e logo a gente disponibiliza, né, esse material no canal do YouTube, do LHP. Quem participou aqui e não está inscrito ainda, me mande, por favor, naquele e-mail que eu tinha colocado no chat, eu vou colocar aqui de novo, CPF, o nome, e depois é só fazer a inscrição lá que eu consigo gerar certificados para quem precisar, né, ou quiser ter certificação. Obrigado, Marcela, obrigado, Danilo, obrigado, Daniela e todo mundo que esteve presente aqui, foi uma satisfação enorme. Agora correr para a aula, né? Tem que dar aula também. Abração, gente. Tchau, tchau. Obrigado.